Bom dia, turma. Meu nome é Alexander. Hoje eu e o Camilo falaremos de dois elementos químicos que estão na série química Metais de Transição, que são o manganês e o ferro. Uma breve introdução em relação ao manganês é que ele é um dos elementos mais abundantes no planeta. Seu nome deriva do latim magnes, que significa ímã, porém o manganês não é magnético quando isolado. Ele é um elemento bastante reativo, em características de propriedades mecânicas que são associadas à aplicação. Ele é um metal quebradiço, duro, difícil de fundir e que oxida facilmente. E ele também possui uma grande importância para a vida humana. Algumas propriedades atômicas relevantes do manganês, o que seria mais importante a gente analisar aqui dentre elas? A sua configuração eletrônica, argônio 4s23d5. Com isso, vai configurar que o subnível 3D ele possui subnível semi-preenchido com 5 elétrodos emparelhados. Com isso, dá uma propriedade paramagnética para ele. Por isso que a gente analisa aqui o tipo de ordenação magnética paramagnético e com isso ele se torna um condutor. Isso a gente aprendeu na primeira parte da disciplina. Já no início dessa segunda parte da disciplina, a gente está estudando mais o estado sólido e o empacotamento atômico. E a estrutura cristalina que mais representa o manganês é a cúbica de corpo centrado, que tem uma eficiência de empacotamento de 0,68 e número de coordenação NC igual a 8. Isso também a gente viu no primeiro bloco da disciplina de Inorgânica 2, quando a gente falou um pouquinho de número de coordenação e isomeria. Em relação aos estados de oxidação, os mais comuns do manganês é o mais 2, o mais 3, o mais 4 e o mais 7. Se a gente analisar cada estado de oxidação aqui na parte de cima e com a figura abaixo, que é o complexo formado, aumentando o estado de oxidação, a gente vai observar uma certa gama de variação de coloração. Para o manganês 2, e a gente vai ter no complexo formado uma coloração rosa. E no manganês 7, a gente vai ter uma coloração violeta. Aqui a gente pode observar também que o manganês 2+, ele forma uma geometria octaédrica, como a gente analisou no primeiro bloco da disciplina, em relação a TLV em compostos de coordenação. Aqui a gente pode ver que ele está numa configuração trans, por causa dos ligantes aqui, os dois cloretos. E na segunda figura aqui à direita, a gente observa o acetato de manganês tridihidratado com efeito quelante. Também a gente aprendeu no início da disciplina. Os estados de oxidação, aqui para o mais 4, a gente pode ver em relação a pirolucita, que é um forte agente oxidante, ele tem uma geometria linear, com ângulos de aproximadamente 180 graus em relação aos átomos terminais pelo centro metálico, e o manganês no estado de oxidação 7+, aparece junto com o íon permanganato. Com isso, vai formar uma geometria tetraédrica e vai apresentar uma coloração violeta. A gente também aprendeu pela TLV algumas coisas relacionadas à propriedade magnética do elemento. Como a gente analisou lá em propriedades atômicas, o argônio ele tem na sua forma neutra. Desculpa, gente. O manganês na sua forma neutra, ele apresenta o argônio 4s2, 3d5. Se a gente analisar aqui na figura dos orbitais, no subnível 3D, vamos ter 5
eletrodesemparelhados que vai configurar a propriedade paramagnética. Análise do spin. A gente aprendeu isso também na primeira parte do curso, quando a gente estudou teoria do campo cristalino. Aqui representa o quê? Tanto o manganês alto spin e o baixo spin. Isso vai também configurar o desdobramento do delta octaédrico e vai também, consequentemente, mostrar se o metal ele vai ser ligado com os ligands por campo forte ou campo fraco. A sua descoberta e utilização ao longo dos anos vai desde a Idade da Pedra até o Império Romano. Se a gente analisar no século 17 e 18, em 1659, o permanganato de potássio, o primeiro sal de manganês utilizável, foi descoberto pelo químico alemão Johann Rudolph, quando fundiu uma mistura de pirolucita com carbonato de potássio. A pirolucita é esse mineral mostrado aqui na foto ao lado. Já em 1771, o manganês foi reconhecido como um elemento químico pelo cientista sueco Carl Wilhelm. Antes, seus compostos eram confundidos com compostos de ferro. Aqui tem um modo de obtenção pelos experimentos de Carl Wilhelm, que aqueceu o dióxido de manganês com uma mistura de carvão e óleo num cadinho e abriu uma massa metálica que lembrava o ferro que tratava-se de manganês. Então, eles já desmitificaram em relação que o composto era ferro e passou a ser reconhecido como um elemento químico manganês. Neste mesmo ano, Carl Wilhelm tornou o dióxido de oxigênio a base para a fabricação do cloro numa reação da pirolucita com ácido clorídrico. Aí aqui está o esquema da reação. Já no século XIX, cientistas ali por volta de 1799 e 1808, cientistas britânicos e franceses começaram a considerar o uso de manganês na siderurgia. Já em 1866, Sir William Siemens patenteou o uso do ferro-manganês na siderurgia para controlar os níveis de fósforo e enxofre. E em 1868, Leclanché desenvolveu a bateria de célula seca. Já estudos no século XX, a história do manganês tem sido um fluxo de novos processos e aplicações metalúrgicas e químicas desenvolvidas com impacto significativo em mercados tão diversos. Exemplo das aplicações atuais serão abordados adiante. A alotropia. O alotrópico mais estável do manganês é o manganês 55, mas também temos a forma 54, 53 e 52. Porém, essas formas não são muito usuais por causa do seu tempo de meia-vida, que é de 5 a 6 dias, e eles não são muito estudados para a forma comercial. O manganês ele apresenta também 4 modificações alotrópicas, ou seja, polimorfismo. Ele vai apresentar a fase alfa, beta, gama e delta. Essas estruturas elas vão mostrar uma separação entre as camadas do espaço vazio, diminuindo de acordo de delta até beta. Agora, em relação aos compostos, o monóxido de manganês dessa cor verde, ele é o principal composto industrial usado na produção de sais de manganês e também como aditivo em fertilizantes e como reagente na impressão têxtil. Já o dióxido de manganês, ele é um composto muito importante e amplamente utilizado como oxidante químico na síntese orgânica. Ele também é usado como material catódico nas baterias de células secas. Já o sulfato de manganês, ele tem grande importância comercial na agricultura. Já o permanganato de potássio, ele tem muitos usos.
principalmente como desinfetante, purificador de água e antiasséptico. E a gente também usa numa disciplina aqui no departamento de Química, Química Analítica Experimental. A gente tem uma prática, se eu não me engano, é a 5, que a gente aprende a titulação por permanganato. Aqui são alguns exemplos de complexos formados por manganês 2. Aqui a estrutura, a geometria é octaédrica, possui um alto spin, como a gente aprendeu lá na TLV para compostos de coordenação, com 5 elétrons desemparelhados e hibridização sp3d2, ou seja, ele tem uma propriedade magnética paramagnética. Os complexos de manganês 3 são estáveis em meio aquoso e a maioria é octaédrico de alto spin, com momentos magnéticos próximo ao valor esperado de 4,9 MB. Ou seja, aí aqui tem o hexaaqua e o hexaciano. O hexaciano não é alto spin. Já complexo de manganês 4, eles são conhecidos relativamente pouco complexos. Podemos citar aqui, tem aqui os exemplos dos complexos. Esse número de oxidação máximo para manganês, a partir de manganês 4, todos os complexos conhecidos estão atrelados ao átomo de hidrogênio. Aqui tem alguns exemplos de principais metais. O primeiro é a pirolucita, ele é usualmente formado pela oxidação de outros minerais, também de manganês, e é o de maior importância comercial. E o rodocrocita é um carbonato de manganês com quantidades variáveis de ferro, cálcio e carbonato de manganês. Onde como o manganês é obtido? Ele é encontrado principalmente em reservas no Brasil, África do Sul, Rússia e Austrália. Os principais depósitos aqui no Brasil, eles estão no estado do Pará, lá no município de Carajás, e Mato Grosso. E os demais ficam em Minas Gerais, Bahia, São Paulo, Amapá e Espírito Santo. A maior produtora de elemento no Brasil é a Vale. Em relação ao beneficiamento, ele pode ser lavrado, ele depois passa por um processo de passagem pela grelha, depois ele sofre uma cominuição a partir da britagem. Aqui é o exemplo de um britador mandíbula. Aí, beneficiando ele, tem a atritação, né? Depois tem a separação granulométrica com o uso de peneira. Às vezes pode ser por separação magnética ou não, vai depender do processamento. Aí depois vão classificar a granulometria, se é de médio, se é de alto ou se é de baixo. Tem a flotação e a separação gravítica. Aqui é um esquema, né, de como é realizado os processos, e no final vai verificar qual a destinação final para esse manganês que foi beneficiado. A produção do ferro-manganês no alto carbono, eles são ligas que desenvolvem alta resistência mecânica, metalúrgica das ligas de ferro-manganês, uso do forno elétrico para produção e suas vantagens, ou seja, ele vai sofrer uma redução nesse forno elétrico. Ele é usado aproximadamente, a reação é realizada em 570 graus, é alimentado com uma atmosfera inerte para não ter contaminação, e a matéria-prima utilizada vai ter grandes vantagens para aplicações tanto na construção civil, na indústria automobilística. A gente vai ver logo à frente. Aplicações e inovações. As ligas, vai ter as ligas alumínio-manganês, que possuem uma variação entre 0,8 e 1,5 de manganês. Ele pode ser usado para endurecer o alumínio, né? É feito um revestimento na folha de Flanders. Tem a liga ferro, silício e manganês, que contém de 60% a 70% de manganês e 15% a 30% de silício.
e as ligas ferro-manganês, que representam 90% da produção. Essas são obtidas pela redução do trióxido de ferro e o dióxido de manganês. Aqui tem outros usos, que o manganês é usado para formar permanganatos. Ele é um bom agente descolorante nos vidros. Ele é adicionado em tintas e vernizes pelo seu pigmento marrom preto e tem poder secante. Aqui tem um elemento catalisador para a decomposição do peróxido de hidrogênio para a obtenção de O2, conforme a reação. É como eu falei anteriormente, que em analítica experimental a gente tem essa prática. Aqui em âmbitos biológicos, aqui tem a essencial para animais e vegetais. Ele condiciona a utilização de vitaminas, como o B1, e componentes em destaque como fertilizantes e vitamínicos. Nas plantas, o manganês auxilia na fotossíntese e está desenvolvendo a assimilação de nitratos. No corpo humano, ajuda na formação do tecido conjuntivo, na coagulação sanguínea e em hormônios. E aqui a referência bibliográfica usada para a elaboração do trabalho. E muito obrigado.